Palavra de Deus no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a seguir, está escrito assim: E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamava com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, amados ouvintes, que está sintonizado na Rádio Clube de Itaituba, nós vemos aqui um número de pessoas escolhidas, seladas por Deus, pessoas remidas, um número de salvos, um número de pessoas que serão salvas. E a pergunta foi nos feita assim: são os únicos salvos? Toda a igreja compreende este número? Primeiro, aqui não está falando de igreja, então a igreja está fora desse número. Para podermos falar deste assunto, é preciso salientar que quando estas coisas vão acontecer. E quem são estes 144.000? O texto já deixa claro. Qualquer pessoa que ler esse texto já vai entender que são 12.000 de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Então são 12 tribos, de cada tribo foi escolhido 12.000. A Bíblia fala de 144.000 selados por Deus de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aí está claro, sem sombra de dúvida, que é uma totalidade de pessoas salvas, incluindo apenas os israelitas. Só que esses israelitas que estão inseridos neste número, serão apenas aqueles 144.000 do período da grande tribulação. Por quê? Se nós observarmos o capítulo 6, que antecede o capítulo 7, a gente vai ver ali a aparição de 4 cavalheiros, 4 cavalos com seus cavalheiros. E não é esse assunto que vamos comentar. Nós vamos comentar a respeito dos 144.000. Então, quem são esses 144.000? A Bíblia já deixa clara. São 144.000 israelitas que serão salvos por Deus no período da grande tribulação. Isso aí é um número que só Deus vai... Deus pode fazer isso, porque Ele é conhecedor, Ele é onisciente e Ele sabe quantos israelitas vão estar vivos no período da grande tribulação. Logo, deixo claro que a igreja não está incluída nesse número, porque essa salvação desses 144.000, ela vai se dar no período da grande tribulação. E a igreja, qual eu faço parte ou sou, e você faz parte e é igreja, aguardamos o arrebatamento, a promessa de Deus. O que Deus prometeu? Através das falas de Jesus, que viria nos buscar. E a palavra de Deus garante o arrebatamento da igreja.
E esse período desses 144 mil serão depois no final da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. São coisas distintas. O que são coisas distintas? Arrebatamento da igreja e grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dará, o anticristo reinará sobre a terra e depois de 3 anos e meio começará um período chamado de grande tribulação, que é nesse período que os judeus, os israelitas serão perseguidos, massacrados, e desta perseguição, desse massacre, a Bíblia garante salvação de 144 mil israelitas, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas pastor, e se tiver crente nesse período desse, quer dizer que os israelitas serão salvos nesse período? Não. Eu acredito que tem uma igreja lá que aguarda o arrebatamento. Israel será salvo com uma salvação eterna, a Bíblia garante isso. Então não há questionamento sobre a salvação de Israel. E a Bíblia diz que ele será salvo com uma salvação eterna e diz quantos serão salvos. Logo, eu e você não somos israelitas, nós somos igreja, nós estamos fora deste número. Mas há algumas pessoas que contendem e criticam e pregam e discordam da minha fala e da fala de outros que têm o mesmo pensamento que eu. Porque acha que esse número de 144 mil é todos os salvos do planeta Terra. Equívoco de quem pensa assim. Equívoco de quem acha que é. Porque isso não é verdade. A Bíblia deixa claro de quem se refere, a quem se refere e quando isso vai acontecer. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós aguardamos o seu arrebatamento. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Se nós estivermos vivos no dia do arrebatamento da igreja, nós seremos arrebatados. E se morrermos antes do arrebatamento da igreja, a Bíblia garante que nós seremos transformados em corpos incorruptíveis e de glória e subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. E se existe uma igreja que está aguardando o arrebatamento dela lá em Israel, dentre as 12 tribos dos filhos de Israel, esses serão arrebatados, porque o arrebatamento da igreja não é por nação, não é por título, não é por rótulo, não é por continente. Não, o arrebatamento da igreja é um arrebatamento em massa. Onde estiver crente comprado, lavado, remido no sangue de Jesus, aguardando o arrebatamento da igreja, seja no Brasil, seja em Israel, seja no Japão, seja na China, seja onde for, onde houver crente aguardando o arrebatamento da igreja, haverá arrebatamento para ele. E logo depois este arrebatamento, iniciar-se-á a grande tribulação, com a manifestação dos cavaleiros do Apocalipse, com a manifestação do anticristo que já está preparando a sua base governamental, que já tem os seus aliados operando por meio do espírito do anticristo em vários e todos os lugares, em todos os segmentos da sociedade. Quem tem uma visão espiritual voltada à palavra de Deus, vê o dedo do anticristo preparando o seu reino, o seu governo, aguardando apenas aquele que está no meio detendo ser retirado e a igreja ser arrebatada. Quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, aí o mundo ficará sem o Espírito Santo e sem a igreja. Campo liberado para o anticristo reinar e enganar o restante da massa humana que não tiveram a bênção de serem arrebatados no arrebatamento da igreja. Portanto, digo, a pessoa que me solicitou o comentário, que me fez a pergunta, estes 144 mil de Apocalipse 7 não se aplica à igreja. Não se referem à igreja nem no Brasil e nem em um outro lugar, a não ser apenas aos filhos de Israel, das 12 tribos dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo, totalizando 144 mil selados, que serão salvos por Deus na manifestação do cavaleiro branco do Apocalipse 19, que é o Cristo,
que virá montado num cavalo branco para salvar Israel. E a Bíblia diz que os céus Cristo descerá dos céus num cavalo branco. E toda a retaguarda, o exército dos céus o segue. Ou seja, a igreja que foi arrebatada, anos depois, ou anos antes, virá com Jesus, todos montados em cavalo branco. A igreja ficará no monte, nas alturas, e Jesus descerá no Monte das Oliveiras. O monte vai se fender em dois, vai abrir um vale no meio do monte. Israel fugindo com medo de anticristo, os 144 mil vão fugir para os montes e lá vai estar um caminho aberto no meio do monte. Israel vai passar ali para ser salvo. Cumprindo-se a palavra de João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Israel passará por entre as pernas de Jesus, que está no topo do monte, passará ali para ser salvos. E a igreja vai estar lá nas alturas, glorificando o nome de Jesus, massacrando os inimigos e salvando Israel. Os 144 mil salvos na grande tribulação se refere apenas ao povo de Deus em Israel. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.